Hoje vamos ter solução de vídeo curto aqui do canal e a solução de hoje vai ser do problema do condenado e das portas. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e sem enrolação, vamos para o enunciado do problema do condenado e das portas. É o seguinte, imagina que um cara foi condenado e para tentar se safar, ele vai participar de um jogo em que ele tem 3 pares de portas. O primeiro par tem 2 tigres, o segundo par tem um tigre e uma carta atrás das portas, e o terceiro par tem 2 cartas. Essas cartas elas são cartas de perdão. O jogo funciona da seguinte maneira. Na primeira rodada, o sujeito ele vai escolher um dos 3 pares de portas. Depois, ele vai abrir uma dessas portas, lembrando que ele obviamente não sabe o que tem em cada par e nem o que tem em cada porta. Então, caso ele tenha aberto a porta e tenha saído um tigre, o jogo acaba. Caso tenha saído uma carta, a porta fecha, o conteúdo das portas é embaralhado e ele deve escolher novamente uma das portas do par. E aí, caso ele abra e saia um tigre, fim de jogo. Caso ele abra e saia uma carta, a porta novamente fecha, o conteúdo novamente embaralhado e pela terceira e última vez ele vai novamente escolher uma das portas para abrir e caso saia o tigre, o jogo acaba, mas caso saia a carta, ele ganha o perdão e sai livre. Então, sabendo que esse jogo já iniciou, o sujeito já tirou 2 vezes cartas, qual que é a probabilidade dele tirar carta na terceira e última rodada? Então, beleza, vamos resolver esse probleminha. Aqui eu coloquei um esquema em que a gente tem aqui tudo que vai acontecer nas 4 fases desse problema. A primeira fase é aquela fase em que você vai escolher um dos 3 pares de portas, pode ser tigre-tigre, tigre-carta ou carta-carta, que obviamente é sempre a melhor opção. E nas rodadas seguintes, o que ele vai fazer é sempre abrir uma das 2 portas e caso saia tigre, o jogo acaba. Caso saia carta, ele vai avançando até chegar na última rodada e aí finalmente, se ele tirar a carta mais uma vez, ele se safa. E a informação é de que até então ele já jogou, ele já escolheu o par de portas da primeira rodada, já passou pela segunda e pela terceira rodadas e nas 2 ele tirou carta. Portanto, ele chegou na 4ª rodada. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade na 4ª rodada dele tirar mais uma vez uma carta? Nesse problema, eu vi as pessoas cometendo 2 tipos de erro. O primeiro erro foram aquelas pessoas que falaram na falácia do apostador. A falácia do apostador é a seguinte situação, né? Imagina que a gente está num jogo aqui de lançamento de moedas, você lançou N vezes a moeda, saiu N vezes cara, e você quer saber qual é a probabilidade de sair cara na rodada seguinte. Como esses eventos são independentes, a falácia do apostador é acreditar que esse histórico de caras, né, mesmo que tenha sido um histórico absurdo, ele influencia no que vai acontecer na rodada final. A falácia é justamente acreditar nessa influência. Essa influência ela não existe porque esses eventos eles são independentes. A cada vez que sai um sorteio novo, é como se estivesse sendo o primeiro sorteio. O problema é que, no nosso caso, os eventos não são independentes. E como é que a gente vê isso? Vamos olhar para esse esqueminha aqui. Você concorda que se eu tiver, nesse caso aqui, se eu tiver feito essa escolha na primeira rodada, eu vou ter 100% de chance de tirar uma carta, mas se eu tiver feito essa escolha na primeira rodada, a minha chance ela vai ser apenas de 50%? Então, só por aqui, a gente já vê que os eventos não são independentes. O que acontece na primeira rodada é determinante para a gente saber qual que é a probabilidade na 4ª rodada. Portanto, a falácia do apostador não se aplica nesse caso, porque não é um caso em que os eventos são independentes. Beleza, o segundo erro que eu vi foi esse aqui, ó. O erro do pessoal que achava que a probabilidade era de 75%. E por que o pessoal pensava nisso? Com a informação de que o sujeito ele abriu a porta 2 vezes e tirou 2 vezes a carta, isso significa o quê? Isso significa que, obviamente, a gente não está nessa situação aqui. Obviamente, a primeira opção, a primeira escolha não foi escolher 2 portas com tigre, senão ele não poderia tirar cartas nas rodadas seguintes. Isso está correto, não tem problema nenhum com isso. Então, a conclusão é que a gente está nesse universo aqui.
Um universo em que a gente tem agora apenas essas duas possibilidades para as portas terem saído. E como é que a gente calcula a probabilidade? A gente calcula a probabilidade olhando para os casos favoráveis e dividindo pelo total de casos possíveis, desde que esses casos eles sejam equiprováveis, ou seja, eles tenham a mesma probabilidade de acontecer. Então, com base nisso, algumas pessoas elas chegaram e olharam, bom, nós temos aqui 4 portas em jogo, são 3 portas em que a gente se dá bem, 3 casos favoráveis, dividido por 4 portas possíveis, então a chance ela teria que ser de 75%. Só que isso aqui está errado. E por que está errado? Exatamente porque essa aqui não é uma situação de equiprobabilidade. Essa aqui não é uma situação na qual eu posso considerar que todas essas portas elas tenham a mesma chance de sair. E por que não? Para a gente entender por que não, a gente precisa voltar para aquele esqueminha. Tá aqui, né? Repara aqui. Você concorda que se ao invés de 2 vezes eu tivesse tirado carta, se esse jogo tivesse acontecido já 1 milhão de vezes e eu tirei 1 milhão de vezes carta a cada etapa, você concorda que isso me dá uma grande confiança de que eu tô nesse caso aqui e não nesse caso? Eu joguei 1 milhão de vezes. Isso é a mesma coisa que jogar 1 milhão de vezes uma moeda pro alto e sair 1 milhão de vezes cara. A chance disso acontecer é muito baixa. Então, o fato disso ter acontecido aumenta a minha confiança de que eu tô nesse caso. E se eu tô nesse caso, a minha probabilidade de tirar carta na 4ª rodada, ela é de 100%. Então, se eu tenho uma alta confiança de que eu de fato escolhi esse par de portas e não esse, a minha probabilidade ela tem que estar bem próxima de 100%. Então é por isso que a gente não tem aqui uma situação de equiprobabilidade, porque o histórico do jogo me faz tender a acreditar que eu tô nesse caso e não nesse. É verdade que 2 sorteios não é uma quantidade tão alta, mas isso já é suficiente para desequilibrar as probabilidades e favorecer essa seleção como tendo sido a mais provável em detrimento dessa. Então há uma alteração de probabilidades aqui nessa questão. Inclusive a gente vai ver 2 soluções para esse problema. Na primeira solução a gente vai proceder de uma forma e na segunda solução a gente vai levar em consideração essa ideia de que as probabilidades elas se atualizam por conta do histórico. Mas beleza. Tendo falado aqui dos erros, vamos então começar a falar dos acertos, né? De como que a gente pode chegar na solução. A primeira maneira de chegar na solução é exatamente usar essa ideia aqui, né, de que a probabilidade ela é casos favoráveis sobre casos possíveis em situações de equiprobabilidade. Então tudo que a gente tem que fazer é contar os casos de forma correta, para chegar numa situação em que os casos são equiprováveis. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para toda a linha histórica do jogo. Porque para você chegar na 4ª rodada e abrir uma porta, você precisou percorrer a primeira, a segunda e a terceira rodadas. Então você tem uma história dentro desse jogo. E a história ela pode ser de algumas maneiras. Uma das maneiras de você ter essa história é você, por exemplo, na primeira rodada ter escolhido esse par de portas aqui. Porque, obviamente, esse aqui não pode ser porque você não chegaria na terceira rodada e muito menos na 4ª. Então a gente sabe que esse caso aqui está fora. Então, beleza. Se tivesse acontecido isso, né, na primeira rodada você tiver escolhido a porta TC, então o teu caminho foi na segunda escolher a porta com carta, essa aqui, na terceira escolher a porta com carta, essa aqui, e na 4ª você não sabe ainda o que vai acontecer. Pode acontecer de você dar um azar e tirar o tigre, mas também pode acontecer, vamos copiar aqui, também pode acontecer de você dar uma sorte e tirar na última rodada uma carta. E aí repara que só tem um caminho no jogo em que isso acontece e um caminho no jogo em que isso acontece,
que é o caminho. Escolheu a porta, o par de portas tigre carta, na segunda rodada abriu carta, na terceira rodada abriu carta, e aí nesse caso aqui, na quarta rodada, abriu carta, e no caso anterior, na quarta rodada, abriu tigre. Então repara que são caminhos únicos dentro do jogo. E esses dois caminhos aqui, eles são equiprováveis, porque as mesmas probabilidades estão envolvidas o tempo inteiro. Beleza. Existe, porém, a possibilidade de você ter escolhido esse par aqui, que é o par que todo mundo gostaria de ter escolhido. É o par da felicidade. Pois bem, então na primeira rodada você escolheu o par CC, na segunda rodada, obviamente, sempre vai dar C, sempre vai dar C, e na última rodada também sempre vai dar C, porque você tem duas portas iguais. A questão é que esse caminho aqui, ele não existe só de uma única maneira no jogo. Ele existe de 8 maneiras diferentes dentro do jogo. E por que 8? Porque em cada uma dessas situações aqui intermediárias, na segunda rodada, por exemplo, você tem duas portas diferentes com o mesmo conteúdo. Então você tem duas maneiras diferentes de tirar carta nesse caminho aqui em que você escolheu carta a carta na primeira rodada. Então, da mesma forma, na terceira rodada, né, portanto na segunda vez que você vai abrir portas, você também tem duas maneiras diferentes de tirar uma carta. E na terceira rodada é a mesma coisa. Você também tem duas formas diferentes. Então, pelo princípio multiplicativo, o total de formas diferentes que você tem para ter esse caminho aqui no jogo é de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é igual a 8. Então você tem 8 maneiras de ter esse circuito aqui, começando por aqui e chegando aqui, tirando uma carta. Portanto, lembrando que probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis, e agora sim a gente está contabilizando os casos de maneira que eles sejam equiprováveis, então a probabilidade ela vai ser igual aos casos favoráveis, que são 9, dividido pelo total de casos possíveis, que são 10. Portanto, a gente tem aí 90% de chances. Então essa é a primeira solução, é uma solução em que você tem que tomar cuidado na maneira de contar os casos para que você tenha de fato situações equiprováveis. Existe uma segunda forma de resolver, que é você usando probabilidades condicionais, né? Que é onde vai ficar claro essa ideia de que a informação de que eu tirei duas cartas antes contribui para que eu atualize a minha probabilidade de tirar carta na rodada seguinte. E como é que é isso, né? A gente diz que probabilidade condicional é a probabilidade de acontecer um evento A, dado que aconteceu um evento B. E a formulinha da probabilidade condicional é simplesmente você pegar a probabilidade de acontecer ambos os eventos, A e B, dividido pela probabilidade de acontecer o evento B. É assim que você calcula probabilidade condicional. No nosso caso, a gente quer saber a probabilidade de você tirar carta na terceira rodada, dado que já saiu carta na segunda e na primeira rodada. E isso, pela formulinha aqui, vai ser igual à probabilidade de você tirar carta na primeira, na segunda e na terceira, dividido pela probabilidade de sair carta na primeira e na segunda. Bom, então tudo que a gente tem que fazer é calcular essas duas probabilidades aqui. E como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha. Eu vou apagar isso daqui, para a gente ter um espaço. Qual que é a probabilidade de sair carta na primeira, na segunda e na terceira rodadas? Bom, isso pode acontecer de algumas formas, né? A primeira forma é se eu tiver sorteado essa dupla aqui na primeira rodada, eu tenho 1/3 de chance disso acontecer. Depois, ter saído carta na segunda, que eu tenho 1/2 de chances, carta na terceira rodada e carta na quarta e última rodada. O outro caminho que isso poderia ter acontecido é se eu tivesse selecionado esse par aqui de portas, porta com 2 cartas, eu teria 1/3 de chance disso acontecer, vezes a chance de eu tirar carta nas rodadas seguintes, que é sempre 1, porque eu só tenho portas com cartas. O somatório disso é 1/3 vezes
aqui dá 1/8 mais 1, portanto são 9/8. Isso é igual a 9/24. Então, beleza? Qual que é, então, agora a probabilidade de eu tirar a carta na primeira e na segunda rodadas? Bom, a forma é muito semelhante, né? Se eu tiver escolhido esse par aqui, eu tenho 1/3 de chance, vezes a chance de eu tirar a carta na primeira e na segunda, mais as chances de eu ter escolhido o segundo par, que é 1/3 também, vezes a chance de eu ter tirado carta, que no caso aqui é sempre 1. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar 1/3 vezes, aqui dá 1/4, mais 1, portanto são 5/4. Isso dá 5 por 12, que é a mesma coisa que, vai deixar já na mesma base, 10 por 24. Então agora o que eu preciso fazer é pegar esses valores e colocar aqui, né? 9/24 dividido por 10/24, portanto, isso dá, novamente, cortei o 24, né? 90%, exatamente como antes. Então essa foi a segunda solução. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a desvendar melhor o que está acontecendo nesse problema, que é um problema de probabilidade bem interessante, e probabilidade é sempre um problema, né? Tem sempre uma dificuldade. Dizem que probabilidade é onde o expert mais tem chance de errar. E de fato, quando a gente pensa muito rápido a respeito de probabilidade, a gente acaba cometendo erros. Bom, eu espero que tenha sido de ajuda para vocês e me digam aí nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo novas respostas para os vídeos curtos. Muito obrigado aos membros do canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.